Olá, bom dia. Espero que você esteja bem e a sua família também. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para meditarmos na Palavra de Deus, para podermos apreciar o que a Palavra de Deus tem para nos dizer e para nos confortar, nos encorajar. Eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia. Quero dizer que é uma grande alegria para todos nós da Igreja Aliança de Alphaville ter a sua companhia nesse momento de meditação na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Marcos e hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens cujo título é Vitória sobre o Medo. Isso mesmo, Vitória sobre o Medo, encontrando descanso em Deus. Nós temos ouvido muito isso hoje, nesses dias, sobre medo, sobre pânico, né? Sobre pandemia, número de mortes crescente, economia em crise, medo do desemprego, medo da morte, medo do caos, medo de muitas coisas. Vivemos um tempo de medo. E somos muitas vezes direcionados, guiados ou mesmo manipulados pelo medo. Então eu convido você a meditar comigo sobre o que a Bíblia pode nos ensinar, o que a Bíblia pode nos dizer sobre como vencer o medo, como encontrar paz em Deus, que é o único, do meu ponto de vista, que pode nos auxiliar, nos ajudar a combater o medo, a vencer o medo, a encontrar paz para o nosso coração. É muito interessante falar sobre o medo porque há muita coisa para se dizer. E nós vamos limitar o nosso tema sobre alguns textos bíblicos e alguns personagens bíblicos que viveram com medo ou que foram tomados por medo e que venceram o medo ou que foram atrapalhados pelo medo. Nós vamos verificar como que a gente encontra pessoas que estão, que são como nós. Nós temos às vezes nós cristãos temos uma ideia de que os personagens bíblicos, eles são heróis. E heróis que não têm medo, heróis que não têm fragilidade, mas isso não é verdade. Todo ser humano tem medo. Todo ser humano tem medo. Todos nós temos medo, né? A criança, desde pequeno, nós como quando éramos criança, ou a criança em si, ela sente medo. Tem medo do escuro. Eu, quando era garoto, criança, tinha medo de escuro, né? Medo de monstro debaixo da cama, medo do bicho-papão, medo do homem que passa na rua catando crianças. Às vezes as mães, os pais, a avós, para controlar as crianças, eles colocam medo nas crianças. E a gente cresce com esses medos, e os medos eles vão sendo superados. Alguns medos são superados, outros são incorporados na nossa vida. E medo é uma coisa interessante. Você já assustou alguém? Você já causou medo em alguém, né? Você já fez com que alguém tivesse medo de alguma coisa? Esses dias um amigo meu me enviou um vídeo no WhatsApp e quando eu abri o vídeo era uma pessoa carregando uma serpente, uma cobra numa caixa e de repente a serpente deu um bote e me deu um susto tremendo, quase que eu joguei o celular para cima. Essas coisas de passar medo nas pessoas, né? Isso a gente às vezes faz também. Então o medo a gente convive com o medo de certas formas, né? E é até interessante porque eu conheço pessoas que gostam muito de filmes de terror. Elas pagam o cinema para assistir filmes que deixam elas com medo,
né? Então é interessante isso. Você talvez já viajou para fora do país ou aqui mesmo no país, você já foi a algum parque e você usou brinquedo, você pagou para andar num brinquedo, para participar de uma brincadeira lá que causa medo, que sobe, desce, que vira de ponta cabeça, que chacoalha e sai dali com medo. É interessante isso porque para muita gente o medo faz a pessoa se sentir viva. E esses brinquedos e essas coisas todas, elas parecem que têm essa capacidade de deixar a pessoa viva, né? E quando a gente cresce, o adulto, a gente também tem vários medos. Por exemplo, tem pessoas com medo de andar de avião, elas não andam de avião, elas não entram no avião, não adianta, né? E tem pessoas que viajam de avião, mas elas acabam tomando um calmante, um remédio para controlar a ansiedade ou o medo. Você encontra pessoas que têm medo de várias coisas, né? Nós vivemos numa sociedade de medo, de pânico. E há muitos medos hoje, medo de ficar inválido, medo de perder o que se conquistou, medo de não dar conta de sustentar a família, medo do fracasso, né? Medo da violência que nos cerca. Então, tudo isso é o que o medo está aí, o medo nos acompanha. E o medo fala de que o mundo é perigoso mesmo, né? Temos medo porque vivemos num mundo perigoso. Vivemos num mundo que tem situações que colocam em perigo a nossa vida, ou que põem em perigo quem nós amamos. E é interessante também porque o medo, ele fala daquilo que amamos. Tem gente que tem medo, né? Entre medo de perder a vida e medo de perder a empresa, o medo de perder o emprego, como é que a gente escolhe, né? Os dois são importantes, as duas coisas são importantes. Então, o medo, ele também fala daquilo que a gente ama, porque se a gente não tem medo, possivelmente a gente não considera aquilo importante, né? Se a gente não tem medo de perder, a gente não considera aquilo importante. E eu tenho para mim que uma pessoa que não tem medo, quando alguém diz que eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de coisa alguma, essa pessoa pode ser perigosa, porque o medo, ele nos ajuda a ter freios. O medo também coloca em nós, o medo saudável, né? Coloca em nós limites. E uma pessoa sem medo é uma pessoa às vezes inconsequente. Ela não está pensando no que pode acontecer, nem com ela, nem com quem está ao redor dela. Então a gente vai ver que o medo, ele é positivo, mas também é muitas vezes e geralmente negativo. E o que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre um personagem bíblico que sentiu medo. E esse personagem bíblico é o primeiro personagem com medo na Bíblia. É a primeira vez que a gente encontra a palavra medo nas Escrituras, certo? Então eu convido você para acompanhar comigo a leitura de Gênesis, capítulo 3, do verso 8 até o verso 10. A gente vai entender um pouquinho esse personagem e o medo dele. O texto diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor nos fala, por aquilo que o Senhor nos revela, por aquilo que o Senhor nos diz na tua palavra, que a tua palavra possa preencher o nosso coração, possa preencher a nossa mente e nos ajudar, Pai, a vencer o medo, a vencer aquele medo que paralisa, aquele medo
que causa confusão, aquele medo que não constrói, aquele medo que nos afasta até do Senhor. Peço, Pai, que o Senhor possa hoje ministrar na nossa vida e no nosso coração, trazendo paz para o nosso coração, trazendo confiança para a nossa vida, por meio da Tua Palavra e da mensagem da Tua Palavra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube, gostaria também de pedir a você que, se você for abençoado por meio dessa mensagem, que você possa clicar aí, você possa se inscrever no nosso canal, você pode também dar um like aí, um positivo para a mensagem, tá certo? Se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa, nós vamos deixar depois o nosso contato, você pode entrar em contato conosco e a gente pode conversar um pouco mais sobre a mensagem de hoje, tá bem? Mas vamos ao nosso texto, Gênesis 3. O texto aqui está falando, o contexto fala do pecado. Gênesis 1 e Gênesis 2 fala da criação, como Deus criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, criou a natureza, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, como Deus colocou esse homem e essa mulher no jardim, e como que Deus instruiu o homem e a mulher, principalmente a mulher, porque a ordem foi dada para o homem, mas também para a mulher, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que eles comessem, eles morreriam. Essa foi a mensagem de Deus para o homem. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas, elas questionam essa ordem de Deus, né? Por que Deus não permitiu que Adão e Eva comessem também do fruto do conhecimento do bem e do mal? Esse porquê, a gente vai perceber, é um porquê que não tem resposta, no sentido de que a gente precisa crer em Deus e crer na palavra dele e crer no caráter dele. Nós vamos perceber que uma das escolhas que nós temos que fazer com relação a Deus é se nós cremos ou não no caráter bom de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas boas, tudo era bom. Quando Deus criava, ele dizia, viu Deus que era bom. Ele criou o céu, criou a terra, criou os mares, criou os seres do mar, criou as aves do céu, criou os animais, os répteis, as árvores silvestres, as árvores frutíferas, ele viu que tudo era bom. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal também era boa. Era boa para dar conhecimento. E era importante que ela estivesse ali naquele momento, mas mais importante era que Adão e Eva confiassem no caráter de Deus. É bem possível que Deus permitisse que eles comessem daquele fruto, mas não naquele momento, não naquela hora, não naquele estágio da vida deles. Talvez, eu penso assim, porque se Deus criou tudo bom, se tudo que Deus fez era bom, então a árvore do conhecimento do bem e do mal também era boa. E ela era boa para dar conhecimento mesmo. Só que o conhecimento tinha que ser de acordo com a vontade de Deus, num relacionamento com Deus. E é isso que é questionado. Porque quando a serpente entra no paraíso, quando a serpente entra ali no jardim, quando ela ataca a mente de Eva, ela questiona justamente o caráter de Deus. Por que você não pode comer desse fruto? Porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser que nem Ele, conhecedores do bem e do mal. Então, nesse instante, o que se coloca em dúvida? O caráter de Deus, a bondade de Deus, o interesse de Deus pelo bem do homem e da mulher. É isso que é questionado. Se Deus gostasse de você, se Deus quisesse o seu bem, Ele deixaria vocês comerem. Mas como Ele proibiu,
É porque ele não gosta. É porque ele não tem interesse em vocês. É porque ele não quer o crescimento e o desenvolvimento de vocês. Na verdade, Deus está intimidado, porque se vocês crescerem, vocês serão que nem ele. E Deus não quer que vocês cresçam. É o argumento da serpente. Infelizmente, Eva acreditou. Ao invés de acreditar na bondade de Deus, no caráter de Deus, ao invés de acreditar que Deus queria o melhor para a vida dela e do marido, ela preferiu acreditar, ela escolheu acreditar na mentira da serpente. E por isso ela tomou do fruto e comeu. E deu para o marido, deu para Adão, que comeu também. E quando eles comeram, diz o texto que os olhos deles se abriram. Mas esse abrir os olhos é muito mais do que você despertar, né? Eles estavam com os olhos abertos, eles estavam comendo do fruto, eles estavam um diante do outro. Mas o que esse olho abriu é um olho da percepção do mal e do bem, porque eles viram que estavam nus. A inocência foi embora, dando lugar agora à vergonha. Viram que estavam nus e se esconderam. E aí entra o nosso texto, o verso 8 do capítulo 3. Ouvindo o homem, diz o texto, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que estavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora, a presença de Deus não é mais uma presença desejável. Não é mais uma presença prazerosa. A presença de Deus depois do pecado é uma presença ameaçadora. E eles fogem da presença de Deus e eles se escondem. Então o Senhor perguntou para Adão, né? Onde você está? E ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Esse é o primeiro medo que aparece nas Escrituras. Medo de Deus. Medo da presença de Deus. Fugimos, nos escondemos de Deus porque temos medo de Deus. E eu penso que esse é o primeiro medo que a gente precisa resolver na nossa vida. Esse é o primeiro medo que a gente tem que superar e vencer na nossa vida. É o medo da presença de Deus. Por que que Adão estava com medo? Por que que Eva ficou com medo? Porque eles perceberam que eles estavam em desobediência. Eles estavam em pecado. E aqui diz o texto, eles estavam nus. Tá? Eu estava nu, Deus. Eu vi a minha nudez. E aí eu me escondi. E aí depois vai ter um diálogo de Deus dizendo, mas como você ficou sabendo que estava nu? Você comeu do fruto proibido? E aí tem todo aquele desfecho de Deus confrontando o homem, confrontando a mulher e confrontando a serpente. Né? Todos foram responsabilizados pelas suas atitudes, pelos seus atos. E aí o medo entrou no mundo. E aí o medo nos acompanha até hoje. Adão e Eva viviam num jardim plantado por Deus e lá eles não tinham medo de nada, até que desobedeceram a Deus. E por que desobedeceram a Deus? Porque não confiaram no caráter de Deus. Porque não confiaram na bondade de Deus. Porque não confiaram que Deus tinha o melhor para eles e queria o melhor para eles. Por não confiarem em Deus, por não acreditarem na bondade de Deus, eles preferiram então acreditar na maldade e na mentira da serpente. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse texto,
para a igreja de Corinto, ele diz assim, em 2 Coríntios 11:3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja e está dizendo assim, a batalha é na mente de vocês. E a serpente, ela quer enganar a nossa mente com astúcia. Ela quer corromper a nossa mente. Ela quer desviar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, da devoção pura e sincera a Cristo. E como é que ela faz isso? Plantando na nossa mente a dúvida contra o caráter de Deus. Com relação ao caráter de Deus. Ela coloca em dúvida, Deus realmente te ama? Deus realmente quer o seu bem? Deus realmente está te protegendo? Deus realmente está cuidando de você? Olha o caos que você está vivendo. Olha a situação que você está vivendo. Olha a que ponto chegou a sua vida. Será que Deus te ama mesmo? Se Ele te amasse verdadeiramente, se Ele quisesse o melhor para você, será que Ele não estaria cuidando de você de outra maneira? É assim que a serpente corrompe a mente e nos desvia da devoção sincera e pura para com Cristo, para com Deus. E Paulo tinha esse receio. Ele diz, o que eu quero evitar com essa palavra, com essa mensagem, é que vocês não caiam no mesmo engano que Eva caiu. E que Adão caiu também. Porque desconfiou do caráter de Deus. Interessante isso. Eu quero repetir isso para que fique gravado para você. A tentação, ela é contra o caráter de Deus. Se o inimigo conseguir corromper a nossa mente para que a gente desconfie do caráter de Deus, então a nossa devoção a Deus não será mais sincera e não será mais pura. Portanto, o medo, ele é provocado muitas vezes na nossa vida pela falta de fé, pela falta de confiança no caráter de Deus, na sabedoria de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e tudo conspira contra a fé em Deus, contra a bondade de Deus. Será que Deus está vendo o que está acontecendo no nosso país, no mundo? Será que Deus está atento ao que a fome, a miséria, a violência, a manipulação, ao abuso, à injustiça? Será que Deus está vendo isso e está fazendo o que com relação a isso? Se nós, então, quisermos uma resposta para o porquê, às vezes Deus nos revela o porquê, mas às vezes Ele não revela. E aí nós vamos ter que confiar no caráter dele. E quando a gente confia no caráter dele, a gente começa a descansar em Deus, a encontrar paz em Deus, a encontrar um relacionamento que preenche a nossa vida e afasta de nós o medo que não é produtivo na nossa vida, o medo que não é bom para a nossa vida. É isso que a gente precisa lutar, contra esse medo que pode nos paralisar, contra esse medo que nos faz desconfiar do amor de Deus e do cuidado de Deus. Então, foi por meio de Jesus Cristo que Deus veio para nos reconciliar com Ele, para fazer a paz entre o homem e Ele. Cristo é a paz. Cristo é aquele que é um intermediário entre o homem e Deus,
e ele, por meio da sua morte, do seu sacrifício, por meio da sua ressurreição, ele agora nos coloca num novo posicionamento diante de Deus. Por meio de Cristo, Deus nos perdoa e somos reconciliados com Deus. Vivemos agora em harmonia com Deus. Portanto, se você é um cristão que coloca a sua fé em Jesus, você não precisa ter medo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre esse medo que é resultado da quebra do relacionamento com Deus. É um medo que o pecado produz. É um medo que a culpa produz. É um medo em que a gente tem receio de encontrar com Deus, de estar diante de Deus, porque pode ser que a gente não tenha condições de fazer as pazes com esse Deus. Então, o fato de Cristo vir a este mundo, de morrer em nosso lugar, de pagar a nossa dívida, de pagar o nosso débito, e que agora, por meio de Cristo, a gente pode se reconciliar com Deus, agora a gente está livre do medo. A gente não tem mais medo de Deus. A gente não desconfia mais do caráter de Deus. A gente não desconfia mais do amor de Deus por nós. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 38 e 39. Diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que palavra, olha o que a declaração de Deus para a nossa vida. Nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem visível, nem invisível, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado para nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando nós nos aproximamos de Cristo pela fé, quando nós cremos em Cristo Jesus, quando colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Cristo Jesus, e Ele passa a ser o único Senhor, o único Mestre para a nossa vida, então aí a gente encontra descanso, porque aí a gente entende o amor de Deus. O amor de Deus é revelado na cruz. O amor de Deus é que o Filho dele, o único Filho, veio a esse mundo por amor e morreu por amor a nós. E agora nada pode nos separar do amor de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz num texto aqui de Romanos também, se Deus, ouça a pergunta retórica de Paulo, se Deus não nos recusou o próprio Filho, será que Ele vai recusar aquilo que a gente precisa? Se Deus não nos negou o próprio Filho, Ele vai negar o cuidado pela nossa vida no meio dessa pandemia? Então, meu querido irmão e irmã, você que está nos assistindo, o medo, ele se estabelece quando a gente começa a desconfiar do cuidado de Deus e do amor de Deus por nós. Então, quando você entende esse amor, você lança fora o medo. E é justamente isso que o apóstolo João escreveu, o apóstolo do amor, na sua primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o apóstolo João está dizendo assim, se você ainda não fez as pazes com Deus por meio de Cristo, você vai viver com medo. Medo do hoje, medo do amanhã, medo do futuro, medo da eternidade.
medo de se encontrar com Deus em falha, medo de se encontrar com a justiça de Deus sendo culpado. Mas por meio da fé em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados, a nossa dívida é paga, e agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E agora, o amor de Deus por mim e o meu amor por Ele exclui o medo. Não tenho medo. Expulso o medo. E há muita gente hoje vivendo assim. Será que o que está acontecendo comigo é uma punição de Deus, é um castigo de Deus? Será que Deus está castigando a minha vida, por isso que está acontecendo tudo o que está acontecendo? Não, não pense assim. Se você é filho dele, se você está em paz com Deus, se você já se reconciliou com Deus por meio de Jesus Cristo, não tenha medo de Deus. Não tenha medo, porque Deus te ama e nada pode te separar do amor de Deus. E Deus vai cuidar de você como cuida de sempre, como cuidou até hoje. O problema com Adão e Eva é que eles não confiaram que Deus queria o melhor para eles. Eles não entenderam naquele momento que não comer do fruto, que ficar privado daquele fruto era o melhor para eles. Hoje, eu estou vivendo nesse momento assim, eu tenho minhas perguntas, eu tenho meus questionamentos, eu tenho os meus porquês. Mas uma coisa que eu não faço é desconfiar do amor de Deus, é desconfiar do caráter de Deus, é desconfiar no grande amor que Deus tem por mim e no melhor que Ele tem para mim. Então isso me ajuda a lidar com o medo, quando o medo chega, quando o medo tenta me assaltar, quando o inimigo também, a serpente aqui, o inimigo quer corromper a minha mente com o medo. Então eu oro, eu confesso o meu medo, eu confesso a Deus os meus medos e digo: Senhor, eu continuo confiando no Teu caráter, eu continuo confiando no Teu amor, eu continuo confiando que o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando da minha família, o Senhor está cuidando de tudo que é importante, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus amoroso, o Teu caráter, Deus, é inabalável e inquestionável. É isso, meu querido. Eu espero que essa palavra possa ajudar você nesse momento de crise, nesse momento de confusão, de caos, de narrativas tão contrárias, e eu digo mais, nesse momento em que a internet, as mídias sociais, televisão, nesse momento em que a narrativa política quer incutir o medo, quer nos colocar num caldeirão de medo, eu peço para você, não deixe o medo corromper a sua mente. Não deixe o medo corromper a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão a Deus. Rejeite o medo, confiando no caráter bondoso, amoroso e inquestionável do Deus de Jesus Cristo. Amém? É essa a minha palavra para você hoje. Fique em paz, tenha paz no seu coração, porque Deus quer o melhor para a sua vida. Ainda que a gente não entenda hoje, ainda que a gente não perceba o agir de Deus, a palavra me diz que Deus quer o nosso bem. Pai querido, eu peço agora em nome de Jesus, Deus, que a Tua paz invada o coração desse irmão, dessa irmã, desse ouvinte, das pessoas que estão agora nos assistindo, Pai. Que o coração deles seja tomado pela Tua paz. Que o Senhor repreenda todo o medo que não vem, Senhor, para construir, mas que venha para corromper a mente e o coração da nossa vida, Senhor, da igreja, das pessoas, Pai. Eu oro para que o Senhor possa colocar paz no lar, Senhor. Paz nos corações, Senhor. Acalmar o nosso coração. A gente confiar no Teu caráter, no Teu cuidado,
confiar que o Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé no Teu caráter, no Teu amor, no Teu cuidado, aumente cada dia mais, Pai. É isso que pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Espero que a sua semana seja abençoada. Eu espero que você encontre paz e descanso em Deus e que você possa vencer o medo. Amém? É isso aí. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.